Glória seja dada ao Senhor nosso Deus, que merece a honra, a glória e o louvor. Queridos, vamos outra vez abrir nossas Bíblias. Peço a atenção dos irmãos para o texto que está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. E desta vez nós vamos terminar o capítulo 2, vamos até o versículo 29. Apocalipse 2 e 18. Eu sei que o Senhor já falou muito nos louvores, já falou muito ao nosso coração, principalmente com a sua presença, que é notória. E eu creio que todos nós temos a expectativa de chegar lá no céu um dia. Amém? Então quem encontrou, diga assim: eu vou para o céu. Caso alguém não tenha encontrado, diga: eu vou também. Glória a Deus. Todos podem dizer amém? Amém. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira era uma colônia na Macedônia, na Ásia Menor, moderna Turquia, fundada por Seleuco I, cerca de 59 quilômetros a sudoeste de Pérgamo, na estrada que ia para Sardes. Essa era a menos importante de todas as 7 cidades citadas nas cartas, que originalmente havia sido um posto militar avançado. Estava localizada no fértil Vale de Lico, pelo qual passava rotas de comércio, conhecida produtora de púrpura, mas possuía importantes corporações de artesãos. Essa era só uma informação sucinta da cidade ou da colônia ou desse pequeno lugar chamado Tiatira. Não era então, como nas demais, Éfeso e Pérgamo, como vimos semana passada, grandes igrejas. Entretanto, o Senhor tem algumas instruções e algumas palavras, como sempre tem a todas as igrejas, e alguma coisa que nós vamos aprender e tirar para as nossas vidas, que talvez nós possamos entender que esse padrão, esse comportamento que as igrejas
praticaram naquela época, faz parte das coisas que muitos de nós hoje, inconscientemente também, terminamos por fazer. Nós hoje temos algumas lições que nós vamos tirar desse texto. Primeira, nós vamos ter hoje uma apresentação direta do seu autor, porque a apresentação de Jesus hoje, como autor da carta, tem algum valor assim um pouco mais elevado do que nas outras cartas, apesar de que todas elas ele coloca uma das suas características, mas nessa especificamente eu quero abordar primeiro a identificação do autor, como Jesus se apresenta para essa igreja. Depois, para não fugir à regra, nós vamos ver os elogios que o Senhor fez a essa igreja. E você vai ver uma coisa, essa igreja é extremamente virtuosa. Ela é o antagônico de Éfeso, o amor sobrepuja as características espirituais também, e ela está acima de muitas outras em termos de comportamento. Mas o Senhor também aponta o pecado dessa igreja. E isso vai nos trazer uma grande lição. Muitas pessoas, às vezes, no contexto do século 21, muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas acham que o fato de estarmos engajados, sermos usados por Deus, instrumento de Deus, autoridade de Deus, às vezes passa despercebido e alguém pensa assim, bom, eu estou com o nome escrito no livro da vida. Mas nós vamos aprender aqui, nesse texto, que o que vale para o Senhor é a nossa comunhão com Ele. A nossa responsabilidade com a vida cristã, o nosso temor a Ele. Eu sempre me lembro de Mateus 24, quando o Senhor disse assim, vai ter muita gente naquele dia que vai dizer assim, mas eu fui profeta, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu sou um cara que tive tanta influência, falei tanto e fui tão abençoado. E aí então o Senhor vai lhe responder com todas as letras, só que eu não conheço você, porque o seu nome não está escrito nesse livro. E eu não sei, e não tenho noção, e não tenho nenhuma informação daqueles que praticam a iniquidade. Então, queridos, o que nós vamos observar no texto de hoje é que o Senhor Jesus tem sempre, é o autor de todas estas cartas. Ele tem uma mensagem para cada igreja. Nós já falamos sobre as demais e diversas interpretações que trazem vários escritores sobre esse assunto, e eu não estou querendo me prender a nenhum deles, porque isso talvez comprometa um pouquinho a visão que o Espírito Santo tem especificamente para nós. Eu não quero que seja a igreja do século III, nem a do século V, nem a do primeiro século. Eu não quero que seja a igreja do tempo da Reforma, eu não quero que seja a igreja lá dos tempos do Império de Constantino e de quem quer que seja. Eu quero que seja a DGO de hoje. Eu quero que seja a igreja do século XXI, nós que estamos aqui, e que de certa forma somos confrontados por Deus para tomarmos as providências, para vivermos de acordo com o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso eu poderia até substituir, eu poderia trocar os nomes de Éfeso, Sardes, Tiatira e tantas outras igrejas, e como essa de hoje, e quem sabe até pudesse dizer assim, ao anjo da igreja que está na DGO. Isso diz o Senhor. Quando o Senhor se apresenta nessa carta, a primeira da sua identificação é que ele diz assim, isso diz o Filho de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas nós já falamos isso nas cartas anteriores, que uma das divindades muito influentes naquele contexto era Zeus. E era adorado e cultuado por tantas culturas e por tantos povos, e tinha assim toda a influência sobre a cultura e sobre o comportamento das pessoas. Mas o Senhor Jesus agora se apresenta dizendo, eu não sou filho de Zeus, eu sou filho de Deus. E você precisa conhecer, diferente de Apolo, que alguém dizia que era filho de Zeus, eu não sou Apolo, eu sou Jesus, filho de Deus, e tenho uma mensagem para você. E então, quando essa palavra vem a impactar, ele diz assim, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, e que nada pode escapar aos seus olhos. Isso aí, parafraseio eu. Se tem os olhos como chama de fogo, é aquele que tem poder de contemplar todas as coisas. E é aí que entra um dos maiores desafios do cristianismo. Porque todos nós pedimos a Deus e nós pregamos Mateus 28 e 20, dizendo assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Nós queremos quando Deus está conosco, nós queremos a presença de Deus conosco, nós queremos o Senhor Jesus do nosso lado. Jesus anda comigo, mas nós queremos isso quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos afligidos, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos prejudicados, quando nós estamos atribulados. Aí nós falamos: Senhor, fica comigo, me ajuda. Quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos fugindo, quando nós estamos aterrorizados com alguma coisa, nós pedimos: Senhor, fica comigo. O Senhor está me vendo, Senhor, o Senhor está me olhando, cuida de mim, olha, põe os olhos sobre mim. Mas quando nós estamos andando de alguma coisa errada e tentamos nos esconder de todos os jeitos, de todos os modos, nós não queremos que o Senhor esteja perto de nós e principalmente que nos contemple com os seus olhos. Mas o Senhor que olha para a sua igreja como um todo, o Senhor que olha para os grandes e os pequenos, os importantes e os menos importantes, o Senhor que olha para os leigos e os sábios, os entendidos, o Senhor que olha para todos aqueles que dizem mais espirituais e menos espirituais, o Senhor que contempla a nossa necessidade individual, que conhece a igreja coletivamente, mas conhece a igreja pessoalmente, o Senhor que sabe quem é a DGO, mas sabe quem é você, e você, e você. Os seus olhos contemplam completamente tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Nada pode escapar da sua presença. Ele tem o poder de ver todas as coisas. E aí ele também se identifica dizendo: os meus pés são semelhantes ao latão reluzente, ou o bronze polido. Simboliza o seu julgamento. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 14, versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.660 estádios. Essa passagem da Escritura mostra o julgamento de Deus contra as nações na batalha do Armagedon. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho o poder de fazer o que eu bem quero. Eu posso pisar nos adversários, eu posso esmagar, não importa o tamanho. Não importa quem sejam os nossos adversários. Eu sei que a igreja tem adversários. Eu sei que você tem adversário. O inimigo ronda, o inimigo rodeia. O inimigo tenta de todos os lados desestabilizar a nossa fé, desencorajar o nosso amor, enfraquecer a nossa convicção na presença de Deus, desestimular os nossos compromissos com a Escritura Sagrada, com a leitura da palavra, com a devoção espiritual, com a oração, com a evangelização, com a obra missionária. E ele faz todos os meios, usa todos os recursos para tentar de alguma forma destruir a igreja do Senhor. Mas nós temos alguém do nosso lado, alguém que está presente no meio da igreja, que é mais poderoso do que todos os nossos adversários. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele tem os olhos como chama de fogo, ele contempla as nossas necessidades, ele pode destruir o adversário com a espada da sua boca, como vimos semana passada, e ele tem o poder de esmagar a todos, porque os seus pés é como bronze polido. Ele é limpo, ele é puro, ele é reto, ele é justo, ele é santo. Tem todo o poder sobre as nossas vidas. Mas vejam só o que ele fala, e eu vou pular um pouquinho o texto só para mostrar que mais na frente, depois que ele começa a falar sobre as características da igreja, ele diz que todo mundo vai ficar sabendo. Todas as igrejas ficarão sabendo. Todos os cristãos do mundo ficarão sabendo. Todos os ímpios ficarão sabendo que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Existe uma coisa tão complexa em servir ao Senhor, que é tão interessante, é que para servir o Senhor eu não posso servi-lo de aparência. Você com aparência, com o seu jeitinho, com a sua posição compenetrada, com a sua roupa toda adequada, com o seu padrão todo simbólico na sociedade, você pode enganar o pastor, a sociedade, o marido, a mulher, os filhos, o chefe, os amigos, os vizinhos, a todo mundo. Mas se os teus pensamentos e se o teu coração estiver com alguma coisa fora desses padrões, você está diante daquele que sonda as mentes e os corações. Para Deus ninguém consegue mentir. A Deus ninguém consegue enganar. A Deus ninguém consegue passar a perna. Você, se tentar enganar a Deus, estará apenas enganando a si mesmo. Porque nós estamos, olha, veja como o Senhor se apresenta. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que tem os pés como bronze polido. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu sou aquele que consegue enxergar o que você vê. Eu consigo ver o que você pensa. Eu consigo ouvir o que você me imaginou em falar. Eu consigo saber o que você vai dizer ainda antes de você pensar, porque eu sondo a mente e os corações.
Isso está bem retratado. Você se lembra muito bem do episódio quando Jessé foi até a casa quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. E Samuel ficou muito empolgado com a presença de alguns dos filhos de Jessé, porque Eliabe era bonito. Sabe o que é o cara bonito? O sujeito grande, bombadão, aquele sujeito todo elegante, cabeleira toda embocada. E aí quando Samuel olhou para aquele homem, já ficou empolgado, né? Porque nós seres humanos somos assim, nós olhamos para a aparência, nós pensamos assim, com certeza. O Samuel chegou a dizer assim, com certeza. Veja só essa palavra, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Muitas das nossas certezas são equivocadas, muitas das nossas certezas são furadas, na verdade. Nós só temos condições de fazer uma coisa acertada quando fazemos contemplados pela graça e pelo poder de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. Porque essa convicção de Samuel não foi suficiente. Ele levantou-se empolgado com o seu azeite, dizendo assim, com certeza está diante do Senhor o seu ungido. Mas o Senhor tapou, o Senhor parou, o Senhor travou e disse, não se apresse, não se precipite, você é homem, você só vê o que está do lado de fora, você só vê a aparência, você só vê o carisma, você só vê a postura, você só vê o tamanho, mas eu sou Deus, eu vejo o coração dele. Então é bom que nós tenhamos uma coisa dentro das nossas convicções essa noite. O Jesus que nós estamos servindo, e o mesmo que está usando esse momento para conduzir a palavra ao seu coração, ele está dizendo, eu conheço você, sei o que você pensa, sei quais são os seus planos, sei quais são os ideais, sei quando estão maquinando as coisas mais profundas do coração, nada escapa aos meus olhos, você está diante do Filho de Deus. Por isso, ele tem todas as condições de fazer a avaliação sobre a sua igreja. E aí então começa uma sessão de elogios. Eu conheço as tuas obras, os seus serviços prestados para Deus. Então nós estamos diante de uma igreja laboriosa, uma igreja prestativa, uma igreja que está sempre envolvida com os trabalhos muito importantes da igreja. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que visita, uma igreja que faz a obra missionária, uma igreja que faz com que as pessoas louvam a Deus com convicção, uma igreja que o povo se reúne para preparar atividades, ensaiar, coordenar, organizar, uma igreja que as pessoas servem uns aos outros, telefonam uns para os outros para ajudar, uma igreja que os irmãos estão intercedendo, orando uns pelos outros, é uma igreja forte nas ações, e ainda assim, é uma igreja que ama. Eu tenho visto o amor que vocês têm. É um amor extraordinário. É uma igreja que sabe da necessidade dos necessitados. É uma igreja que visita aqueles que estão mais pobres, mais aflitos. É uma igreja que atende a carência daqueles irmãos que estão aflitos na tribulação. Visita os atribulados. Socorre aqueles que estão desapercebidos de algum bem, de alguma situação. É a igreja que está presente na situação, na necessidade de todos. Oh, que igreja abençoada. Sabe aquela igreja? O irmão, eu cheguei naquela igreja, que amor. Os irmãos me abraçaram, os irmãos me acolheram, eu me senti tão honrado, eu me senti tão privilegiado. Eu cheguei na igreja, tinha alguém me esperando, me abraçou, me deu a paz, me levou para dentro, sentou do meu lado, ligou para mim durante a semana, falou que eu fui muito bem-vindo, que eu sou abençoado. Uma igreja que ama. Estamos na igreja de Tiatira, igreja laboriosa, igreja serviçal, igreja amorosa, igreja que não esqueceu o primeiro amor, como fez os Efésios, igreja que o seu coração está voltado para a necessidade das pessoas, e que sabe que a base de todas as suas obras é o amor. O amor sobrepuja todos os valores da vida cristã, mais importante do que os dons espirituais, mais importante do que as manifestações sobrenaturais, mais importante do que as doações físicas, generosas e financeiras. O amor sobrepuja todas as virtudes, e essa igreja é cheia de amor. Jesus está reconhecendo isso, e diz, e ainda tenho visto a tua fé. A fé significa fidelidade à religião cristã. Porque para você ter fidelidade na religião cristã, você está sujeito a sofrer algumas adversidades, sofrer algumas intempéries, ser prejudicado de alguma forma e ser tentado de alguma maneira, mas mesmo assim você diz, mas eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo, eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou continuar, eu vou orar, eu vou pedir, irmão, ore por mim, me ajuda, eu oro por você também, estamos juntos, nós somos vitoriosos porque nós somos uma igreja cheia de fé.
E é uma igreja de paciência. Meu Deus. Conservar o bom ânimo e a paz de que gozam mesmo sob pressão e perseguição. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas na vida cristã que sem paciência você não vence. E de vez em quando até a gente escuta alguém dizer assim, olha, não se empolgue muito pedindo a Deus para te dar paciência não, porque Ele vai te dar a prova. Porque a prova, a tribulação é que gera paciência. Mas você já imaginou a paciência, por exemplo, de Abraão? O sujeito recebeu uma promessa de Deus e saiu assim de casa, Senhor, o senhor pode sair, Abraão, pode sair sem medo, vai, não tem preocupação não, vai na direção que eu vou te colocar, a terra que eu vou te mostrar, fica tranquilo que eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou fazer de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão pega os cacarecos do dia, junta a mulher, eita, glória a Deus, o Senhor vai me abençoar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não vai me abençoar mais não, fica calmo, rapaz, confia, persevera, vai no Senhor, o Senhor vai te abençoar. 25 anos depois, e olha que Abraão já foi chamado com 75. Já não era um garotão. Agora quando ele está com 100 anos de idade, já andando com 3 pernas, o Senhor aparece para ele um ano antes, aos 99 anos de idade, Abraão já tinha desistido de todas as bênçãos, o Senhor diz, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Velhote, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, glória a Deus. Aí Abraão venceu e recebeu a bênção de Deus. E olha, só para vocês terem uma ideia, depois que tudo aconteceu, que ele pensou que já tinha até passado da flor da idade, que não tinha mais chance, o Senhor ainda proporcionou a ele viver mais uma dezena de anos, e ele ainda teve 6 filhos além de Isaac. Meu Deus! Promessa de Deus é uma coisa definitivamente cumprida. Você não precisa se preocupar. Basta ter paciência. E olha, os irmãos de Tiatira eram os irmãos pacientes. A igreja do Senhor que está em Tiatira, eu já vi a tua paciência e a tua perseverança, que diante das coisas mais difíceis, diante das tribulações, e ainda vi uma coisa, a quantidade do teu sucesso, a quantidade do teu trabalho. Olha o tamanho dessa lista, queridos. Olha, quem está dizendo isso aí não é um profeta qualquer. Quem está fazendo essa informação não é um amigo da igreja, um líder espiritual, um pastor, um apóstolo, não. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus. Já demonstrou, já viu que a igreja tem obra, já viu que a igreja tem amor, já viu que a igreja tem fé, já viu que a igreja tem paciência, e já viu uma coisa, as tuas obras de hoje são mais numerosas do que as anteriores. Porque o que tem de crente vivendo do passado, querido, como diria naquele ditado antigo, quando a gente era adolescente, né? Não está no gibi. É o crente que só conta vitória lá do passado. Naquele tempo, rapaz, ó. Aí negorava. Chegava na igreja, olhava, dobrava o joelho, era cedo. Aí o que aconteceu? Você morreu? Por que você não continua fazendo? Rapaz, a gente saía de madrugada para evangelizar, e fazia aquilo, outro fazia aquilo. Ninguém faz mais isso não. Mas por que não faz? Porque o crente vive do passado. Parece que nunca leu Filipenses 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É preciso que nós tenhamos o exemplo disso aqui. Mas o Senhor Jesus, o mesmo que fez essa lista maravilhosa, o mesmo que empolgou e impressionou a igreja, disse assim, interessante, mas eu também tenho um negocinho contra vocês. E a palavra aqui não é fácil. Vocês estão em pecado. E eu quero dizer para você que tem uma coisa aí, tem aí. E aqui no meu modo de analisar a Escritura, eu sempre entendo que tem uma informação literal antes de qualquer lição. O que acontece que o Senhor está falando para a igreja de hoje, o Senhor está falando para a igreja de todos os séculos, e continuará falando, se Jesus não voltar hoje, ou daqui a 10 anos, ou 50 anos, continuará falando para a igreja futura, com a mesma palavra, com a mesma autoridade e com a mesma inspiração divina. Mas a igreja de Tiatira, com certeza, tinha uma mulher,
Se o nome era Jezabel, talvez não fosse. Mas as características dela se assemelharam a Jezabel, esposa de Acabe, que excitava o povo à idolatria e à imoralidade sexual. E quando o Senhor mostra aqui em Tiatira, ele diz: você ainda tem a capacidade de tolerar esta mulher, Jezabel, se é aspas, eu não sei, que além de se dizer, profetiza, além dela dizer, sabe o que é a pessoa que tem influência, que está por ali, está sempre por cima lá, influencia todo mundo, manda em todo mundo, e às vezes manda até no pastor. Alguns escritores, alguns estudiosos dos quais eu pesquisei, chegaram a dizer que tinha uma dessas informações, que era a mulher do pastor. Que tinha essa característica, como aconteceu lá em Israel com a mulher de Acabe. Que tinha essa capacidade de influenciar, de mandar, tinha crueldade no coração, tinha idolatria no coração, informava e perseguia os apóstolos, perseguia os profetas, e fazia todo tipo de maldade, né, naquele contexto dos profetas. E ela também excitava o povo à idolatria e à imoralidade sexual. Você sabe que os cultos pagãos, lá no Antigo Testamento, todos eles eram atraentes, inclusive por causa da libertinagem e da imoralidade sexual. E no Novo Testamento, principalmente durante o primeiro, segundo, até o terceiro século do cristianismo, por conta do gnosticismo judeu e várias outras coisas, essas igrejas também e essas pessoas também foram atraídas pela mesma idolatria, pelo mesmo caminho, por causa da libertinagem sexual, do culto sexual. Orgias e tantas coisas outras. E o Senhor diz assim: e você tem aí esta mulher que excita. Você se lembra dos nicolaítas? Falei isso semana passada. Nos nicolaítas eram pessoas que também davam toda essa corda, que achavam que isso aí não tinha problema, pode fazer o que quiser. Você se lembra dos balamitas, os descendentes aí, entre aspas, de Balaão, que eram aqueles que além de tudo ainda ensinavam o povo a tropeçar, ensinavam a lançar tropeço sobre os filhos de Israel. E tudo isso voltado para o culto ao corpo, para o culto ao sexo. Pergunta que você só precisa responder para você no seu coração: nós estamos ou não estamos vivendo num contexto bem parecido? Eu disse semana passada que Satanás, quando disse à igreja de Pérgamo, e que o Senhor falou assim: eu sei onde você habita, para os irmãos em Pérgamo. Você é exatamente onde Satanás estabeleceu o seu trono. E aí a gente podia dizer assim: Deus estabeleceu o trono dele na cidade de Pérgamo. Mas pode ter estabelecido também o trono dele na igreja de Pérgamo. Porque, de certa forma, hoje, irmãos, as coisas são tão sorrateiras, né? Hoje é tudo na multimídia, hoje as coisas são todas virtuais, né? Eles entram nos nossos computadores, nas nossas televisões, nos nossos ambientes mais sorrateiros, e penetram nos quartos dos nossos filhos, nas intimidades, nos celulares, nos tablets, de tudo quanto é lugar. E isso acontece em todos os lugares. O Satanás tem a influência e tem a capacidade, e a Jezabel agora é uma dessas características, e ela também, além de a si mesmo se dizer profetiza, ou seja, ela tem doutrina, ela tem ensinamento, ela tem proposta, ela tem de confronto, ela tem a capacidade de dizer: olha, isso aqui é para vocês crescerem e serem abençoados. E aqui tem um anjo da igreja, nesse contexto, que quando a gente escuta essa coisa aí, como disse o pastor ontem na aula, o joelho bate palma. Dá para tremer. Porque a palavra é para esse anjo: e você tolera esta mulher, que além de ensinar, seduz os meus servos à prostituição, e a cometerem as coisas, e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrepende. Ela não quer se arrepender. Porque arrependimento, como eu disse para vocês semana passada, eu joguei uma coisa no chão, e depois levantei. Arrependimento não é cair e levantar. Ele dizia assim: não, tudo bem, eu já caí, mas eu já me arrependi. Ó, isso aqui estava no chão, mas eu já levantei, está de novo, está tudo arrumadinho, pronto. Glória a Deus, agradeça, está aí, está de volta, está no lugar. Mas o arrependimento é assim: eu joguei e depois levantei e disse assim: meu Deus, se eu pudesse jamais ter deixado cair. É uma coisa assim, é um retorno, dizer assim: eu gostaria de jamais ter errado. Eu faria tudo para não permitir que isso acontecesse de novo. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria o rumo da história. Eu estou arrependido pelo que fiz. E o Senhor disse: eu dei tempo para ela se arrepender. Mas arrependimento não chegou no coração dela. Ela não se arrependeu. Ela não se intimidou.
E eu, então, vou dizer assim, eu vou prostrá-la de cama. Eu vou jogá-la no leito. Eu vou puni-la severamente. Eu vou destruí-la severamente. Eu vou jogá-la no leito da dor, da angústia, da enfermidade. E eu vou atribular, eu vou lançar tribulações intensas sobre todos aqueles que se deixam levar pela sua incitação, se não se arrependerem. Então existe uma mensagem do Senhor para nós nessa noite. Uma mensagem que João Batista pregou no princípio do Evangelho. Você sabe qual foi a mensagem de João Batista no princípio do Evangelho? A primeira pregação de João Batista, quando ele entrou lá, você vai ver isso no começo do livro de Marcos. Ele vai dizer assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma mensagem nova naquele contexto, porque João Batista foi um pregador que havia tido uma lacuna muito grande, de quase 400 anos sem pregador. De repente apareceu um profeta dizendo, arrependei-vos! E confrontou toda aquela geração com o arrependimento. Ele trouxe doutores, ele trouxe o rei, ele trouxe até mesmo soldados, e todo mundo que ia perguntar para ele, consultar a ele, ele então tinha palavras confrontadoras de arrependimento. Mas João Batista teve uma vida curta, ele foi logo ceifado, foi colocado preso, e Jesus, que era o que realmente veio para pregar, logo na saída de João Batista, Jesus já começou a pregar e a batizar, e Jesus também entrou no meio da multidão e começou a pregar. E você sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos. Ele simplesmente pregou a mesma mensagem que João. Arrependimento é a porta de entrada para a salvação. Arrependimento é o caminho para a vida eterna. Arrependimento é a oportunidade de todas as transformações, de todos os consertos, de tudo que o Senhor pode fazer de bom na sua vida. Tudo que o Senhor te prometeu, tudo que o Senhor te dá, tudo que o Senhor faz para você, depende de uma única palavra: arrependimento. E o Senhor disse assim, e eu dei tempo para se arrepender. Sabe que de vez em quando eu fico pensando, um dia desse uma pessoa falando comigo, falou assim, olha, esse negócio de Jesus voltar, isso é conversa fiada, sabe por quê? Porque meus avós, meus bisavós, tataravós, escramelavós, tudo aí tinha lá, não sei das quantas lá, todo mundo dizia que Jesus vai voltar, eu já estou velho de cabeça branca, Jesus não voltou até hoje. E aí eu disse para ele, foi o que Deus me deu no momento, é porque Ele deu tempo para você se arrepender. Ele é bom demais. E quer ver uma coisa? Se ele tivesse voltado há 5 anos, quantos não estavam no reino de Deus há 5 anos atrás? Levante a mão. Tinha alguém que não era crente há 5 anos atrás? Você não tinha ido não, filho. Mas Ele é bom. Ele deu a oportunidade para você. Ele disse para essa mulher, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então, eu darei grande tribulação àqueles que adulteram com ela, e eu matarei a seus filhos. Mas eu tenho uma promessa. Para aqueles que, todavia, disse eu, tem aí alguns, né? Porque tudo não é generalizado, né? Mas tem alguém aí que não seguiu a sua doutrina. Glória a Deus. Tem alguém aí que assimilou a mensagem do Evangelho e não se deixou influenciar pela sua sedução. Glória a Deus. Tem alguém aí que continuou fiel e temente a Deus e não se deixou levar pela prostituição e nem pela idolatria. Eu amo ao Senhor, porque o Senhor reconhece todos aqueles que são fiéis. E Ele diz assim, olha, para vocês que estão fiéis, para vocês que não se deixaram levar para essa doutrina, para vocês que não deixaram a influência dela chegar aos seus corações, não se preocupe, eu não vou colocar uma sobrecarga de obrigações maior para vocês. Eu vou dar autoridade para vocês julgarem as nações com cetro de ferro, como se eles fossem objetos de barro. Eu vou dar a vocês a estrela da manhã como o Senhor me deu. Eu vou abençoá-los. Queridos, se existe uma promessa para o Senhor, para o povo do Senhor nessa noite, a promessa é para aqueles que são fiéis. De tudo que ouvimos e vimos, o fato mais grave relacionado com a igreja em Tiatira é que ele estava permitindo que o erro doutrinário e a prostituição religiosa alcançassem vantagem em seu meio.
Jezabel e as suas heresias tinham livre curso ali. Da mesma forma que Jesus recriminou o comportamento da igreja em Tiatira, também recriminará qualquer igreja que não cuide bem da palavra. Precisamos defender a qualquer custo a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. E afugentar todos aqueles que em nome de Jesus trazem falsas profecias e engano ao povo de Deus. Não nos esqueçamos que aqueles que forem fiéis, o Senhor dará a estrela da manhã. Além de conceder autoridade sobre as nações, onde teremos oportunidade para julgarmos aqueles que perseguiram o povo de Deus, devemos tomar cuidado com os nossas tendências carnais, às vezes travestidas de espiritualidades. A igreja em Éfeso era sábia, cuidadosa com a sua doutrina e intolerante com os falsos mestres, mas permitiu que isso a tornasse fria e rancorosa. A igreja de Tiatira era calorosa, cheia de obras, de amor, mas permitiu que esse amor a tornasse cúmplice da traição, prostituição e adultério. E ambas eram operosas, produtivas, mas duraram pouco. No terceiro século do cristianismo, não havia mais igreja em Tiatira. É só para você se lembrar que na carta à igreja a Éfeso, o Senhor disse assim: se não se arrepender, eu arranco de ti o teu castiçal. Vamos ficar em pé.